Com a graça de Deus e de Jesus, estamos aqui reunidos. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai amantíssimo, nós te agradecemos por estarmos nesta hora com as bênçãos de Deus Pai, agraciados pelo estudo do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Que Ele possa calar fundo nos nossos corações, auxiliando a nossa renovação no caminho do bem, com as bênçãos da espiritualidade maior, que está sempre nos auxiliando, sempre nos fortalecendo, sempre nos guiando a cada momento, nos fortalecendo no caminho do bem. Senhor meu Deus, que possamos conseguir tratar ao nosso próximo como gostaríamos de ser tratado em cada santa oportunidade, que saibamos ser tolerantes, pacientes, que saibamos perdoar, que saibamos relevar as desavenças, que nós possamos melhorar os nossos corações, já que estamos aqui encarnados justamente para esses momentos de paz nos nossos corações, os bem-aventurados, mansos e pacíficos. Temos que treinar, queridos, que a espiritualidade nos fortaleça no nosso dia a dia, para que possamos conseguir cada vez mais angariar forças para conseguirmos um temperamento melhor e consigamos caridade para com o nosso próximo, fazendo bem e termos paciência. Isso é um dom de saber ouvir, de saber calar, de saber tratar o próximo como gostaríamos de ser tratado. Que as bênçãos de amor e luz possam chegar a todos que conosco convivem, que conosco no dia a dia passam a maior parte do tempo no trabalho, no nosso lar, convivendo conosco no nosso dia a dia. Que a luz se faça em nossos corações e que possamos cada vez mais nos sentir tranquilos, em paz, para que possamos transmitir essa paz para o nosso próximo também. Graças a Deus, graças a Jesus. Com a graça de Deus e de Jesus, hoje nós recebemos o nosso companheirinho que vem sempre nos presentear com a palestra aqui, o Auro Gonçalves, que tem um canal no YouTube, Estrada Sem Fim, que nos presenteia com palestras lindas. No Instagram também vocês sigam, escutem, que vale a pena. É um presente o que ele faz para a gente com muito amor lá. E essa noite vem aqui, ao vivo, para a gente, com essa história maravilhosa que ele conta do Evangelho. Seja bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa noite. Meu nome é Auro. Muito obrigado, Aluna Fraterna, por mais este convite. Com certeza eu vou dar o meu melhor para merecer o tempo e a atenção de vocês nesses instantes. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é um pouco delicado, alguns acham que ainda é um tabu, mas para nós espíritas não precisa ser mais, que é o processo da morte, da desencarnação. Nós espíritas que temos a certeza da sobrevivência do espírito no processo da morte física, com certeza não temos mais medo
da morte, não é assim? Quem tem medo de morrer aqui? Levante a mão. Gente, é normal, não precisam ter vergonha. Quem acha que morrer dói? São essas coisas que a gente vai refletir. Será que ninguém morre sozinho? Olha, uma pesquisa recente mostrou dados muito interessantes sobre esse assunto, que a gente, principalmente da cultura ocidental, ainda tem uma conotação bem mórbida, bem tétrica. 63% das pessoas que foram entrevistadas nessa pesquisa ainda associam a morte com tristeza, 79% acham que nunca é a hora certa, e acima dos 55 anos, apenas 32% das pessoas conversam sobre esse tema. Acredito que nas religiões espiritualistas, reencarnacionistas, esse índice deva subir bastante, mas na população em geral, veja, apenas 1/3 das pessoas costumam conversar sobre isso, e dizem que é a única certeza que a gente tem, que um dia deixaremos esse corpo físico. Contar algumas historinhas para vocês, para a gente começar a entrar um pouco no tema, com muita tranquilidade. É um tema que não precisa ter essa conotação tão triste, né? A morte é uma renovação. A morte pode ser uma grande aventura. Afinal de contas, quem é que vai querer ficar neste plano, neste corpo, indefinidamente para sempre? Ninguém, né? Ou alguém aqui gostaria. Tudo se renova no universo. E uma coisa importante também de deixar claro, citando alguns exemplos, algumas reflexões, mas o processo da desencarnação ele é sempre único. Cada um vive o seu momento, cada desencarnação é diferente da outra, não tem um padrão, uma receita do que vai acontecer. Mas, claro, existem parâmetros para a gente já ir se preparando para esse momento. Por exemplo, sempre existe um período de perturbação. Após a separação do espírito do corpo físico, geralmente o espírito passa por um período, o chamado período de perturbação, que pode demorar desde alguns minutos para almas mais evoluídas, até dias, meses, até séculos, para espíritos mais apegados ao corpo, mais materializados. Isso vai depender muito dos seus hábitos, das suas reflexões, de tudo que você construiu durante a sua vida. O Chico tem uma história, nosso Chico Xavier, ele tem histórias lindas. E certa vez ele contou o que aconteceu quando ele foi no velório da madrasta dele, a Dona Cidália. Essa madrasta não era aquela que maltratou o Chico quando ele era bem novinho. Foi a segunda madrasta, que inclusive disse para o pai do Chico Xavier que a condição para casar com ele seria ele reunir todos os irmãos do Chico Xavier, que estavam cada um para um lado. Ela reuniu todos, casou com o pai do Chico Xavier e ainda teve mais 5 filhos na cidade. Ou seja, uma alma muito abnegada. Com certeza encarnou com esse propósito de ajudar o Chico também na missão dele. E quando ela faleceu, o Chico foi no velório dela e anos depois ele contou o que ele viu. Ele disse que ele estava sentadinho ali no cantinho, orando por ela. De repente ele viu se abrir assim, ele não via mais o teto do salão. Ele viu um céu maravilhoso, estrelado, e desceu. Ele viu 12 bolas de luz assim se aproximando cada vez mais, até que quando elas chegaram bem perto, ele percebeu que eram seres angelicais, seres resplandecentes, que se aproximaram ali do corpo da Dona Cidália, e um daqueles seres beijou a testa dela. Imediatamente o espírito dela saiu do corpo, e o Chico, muito emocionado, percebeu que ela era exatamente como aqueles seres também, resplandecente, e foi embora com eles. Uma história muito bonita que o Chico conta da Dona Cidália. Um outro processo muito interessante é a chamada melhora da morte. Vocês já devem ter ouvido falar. Acontece até às vezes com pessoas famosas que desencarnam. Aconteceu com aquele ator, Paulo Gustavo.
a pessoa aparentemente tem uma grande melhora. Poucos instantes, poucos dias, ou até mesmo no mesmo dia, ela desencarna. A ciência tem até um nome para isso, se chama lucidez terminal. E os médicos, os cientistas não sabem explicar ao certo por que isso acontece. Mas os profissionais de saúde, enfermeiras, médicos, intensivistas, eles estão bem acostumados com esse tipo de episódio. Então, pacientes que estão bem próximos da morte física, assim, do nada, sem explicação, eles apresentam uma grande melhora, dando até esperança para os familiares. Então, eles se sentem vontade de se alimentar, de conversar, pedem para chamar alguém, e horas depois, ou dias depois, ocorre a desencarnação. Há um livro do Chico Xavier que explica o que acontece do ponto de vista espiritual na maioria desses casos. O livro Obreiros da Vida Eterna, que é um livro muito legal para quem gosta desse tema. O ideal, claro, é ler desde o começo da série do André Luiz, né? Começar com o Nosso Lar, os Mensageiros, os Missionários, depois vem o Obreiros da Vida Eterna. Nesse livro, o André Luiz, que é o nosso repórter espiritual, ele nos descreve o desencarne de Dimas. Dimas, tem até um vídeo no YouTube muito bom, fizeram uma representação muito legal desse relato que está no livro. Então, Dimas era um homem muito bom, muito honesto, trabalhador. O André Luiz vai acompanhar o processo da desencarnação dele para fins de estudos, fins de pesquisa. Isso é muito comum no mundo espiritual. Então, André Luiz, quando chega à casa de Dimas, percebe que a família está ali junto a Dimas no leito, todos muito aflitos, rezando. E Dimas, sob os olhos espirituais de André Luiz, aparece como que envolvido numa espécie de teia energética, uma energia densa que envolvia Dimas. André Luiz não entende o que é aquilo e pergunta para o mentor que eu acompanho, Alexandre. E Alexandre explica que aquelas energias estavam sendo formadas pelos próprios familiares, pelo desespero que eles estavam apresentando em reter Dimas junto deles. Então, a espiritualidade providenciou uma melhora orgânica no estado clínico de Dimas, a chamada melhora da morte. Então, Dimas, para espanto dos familiares, apresentou uma melhor disposição, quis se alimentar, começou a conversar, e os familiares relaxaram, ficaram mais tranquilos, muitos se recolheram. Isso foi importante, porque aquelas energias se dissiparam e a espiritualidade conseguiu fazer os processos de desligamento de Dimas do corpo físico. E no livro isso é descrito com muitos detalhes. Os mentores inicialmente agiram na região do centro de força gástrico, depois agiram na região do centro de força cardíaca e, por último, agiram na região do centro de força coronário, frontal. E quando, no relato de André Luiz, aparentemente eles romperam algum liame energético nessa região, o perispírito de Dimas começou a se formar a alguns centímetros do corpo físico. E nesse instante o coração dele parou de bater. E aí o livro continua esse relato. A mãe de Dimas desencarnada já estava ali para recebê-lo. Enfim, é uma história bem interessante, vou deixar vocês curiosos. Mas lembrando que nenhuma desencarnação é igual a outra. E essa chamada melhora da morte, que assim se chama de lucidez terminal, muitas vezes é uma oportunidade também para o espírito. É uma oportunidade de ouro para ele se despedir de seus familiares. Muitos apresentam uma vontade muito grande de conversar com determinada pessoa, seja para algo que ficou pendente, quantas coisas a gente deixa ao longo do caminho. Então tem esses dois aspectos, é uma oportunidade para o desencarnante, para os familiares, e também um momento em que há um alívio energético e a espiritualidade consegue agir de forma mais livre.
Está bem explicadinho no livro para quem se interessar. Que aqui a gente só consegue dar só uma passada, né? Para deixar vocês curiosos e pegarem o livro. E aqui um ponto que nos dá muita esperança. Aqui é um relato, uma figura do livro Voltei, também de Chico Xavier. É uma ilustração desse livro. O irmão Jacob, que na verdade era o empresário Frederico Figner, grande empresário que trouxe o disco de vinil para o Brasil no início dos anos 20. Então, quando ele desencarnou, ele foi um espírito atuante, né? E ele disse que quando ele desencarnasse, ele iria voltar para contar o que aconteceu. E ele voltou mesmo. Ditou um livro para o Chico Xavier, um livro maravilhoso chamado Voltei. Quem gosta também desse assunto, pode ler esse livro que vai gostar. Quando ele desencarna, o próprio Bezerra de Menezes está ali para ajudá-lo. Aí ele é levado numa comitiva de espíritos para uma praia, antes de ascender para um posto de socorro no mundo espiritual. Então acontecem coisas muito interessantes também. Esse é o Dr. Christopher Kerr. No slide anterior havia a reflexão em cima: ninguém morre sozinho. Sempre há equipes do mundo espiritual presentes neste momento para fazer justamente o processo de desacoplamento do espírito do seu corpo físico, os liames que atam a alma no corpo. É claro que isso aconteceria normalmente pela ação da própria natureza, mas sempre há equipes especializadas presentes neste momento. E é muito comum, muito mais do que eu imaginava depois que tomei contato com a pesquisa desse médico americano, que eu vou explicar para vocês. Vocês já ouviram falar de pessoas que, quando estão prestes a desencarnar, começam a ver familiares desencarnados? Tem um monte de gente balançando a cabeça. Todo mundo conhece histórias assim. Pois é, esse médico intensivista também, na verdade ele era um médico de cuidados paliativos. Então ele era especializado em cuidar de pacientes terminais. E vejam, se há essa especialidade médica na Terra, imagine o que não há no mundo espiritual, que é muito mais avançado. Existem equipes não só de médicos, mas de todas as especialidades e outras aqui a gente nem conhece, especializadas em atender espíritos que estão se desligando do corpo físico. Ninguém é esquecido, ninguém fica para trás. É claro, né, gente? Eu sei que deve estar muita gente pensando, mas tem gente que vai para o umbral, tem gente que... Sim, isso acontece. Mas a gente não tem que ficar pensando, poxa, será que quando eu desencarnar eu vou para o umbral? Na verdade, se você for para o umbral, é porque você já estava nele durante a encarnação, pela sua sintonia, pela sua vibração, pelo que você prioriza na vida. Quando você se desprende do corpo físico durante o sono, automaticamente você já está indo para essas regiões, as regiões chamadas umbralinas, são as dimensões mais próximas aqui da crosta terrestre, onde se reúnem espíritos por afinidade, espíritos ainda que estão perdidos, revoltados, que não querem, por opção própria muitas vezes, buscar algo maior, estão presos a vícios, a conflitos, não construíram para si mesmos algo mais pacífico, algo mais construtivo após a morte. Mas tudo é uma condição temporária. Vai chegar um tempo em que eles serão resgatados, eles sentirão uma vontade de buscar algo mais. Mas voltando à pesquisa do Dr. Christopher Kerr, ele notou também que muitos pacientes relatavam que estavam vendo parentes que já falecidos. E ele notou que isso acontecia inclusive com os pacientes que não tinham nenhuma perda cognitiva, pessoas que estavam extremamente lúcidas, mesmo pacientes terminais, mas que estavam lúcidos, não tinham nenhuma perda cognitiva, bem orientados. E esses pacientes também relatavam estas visões. Isso deixou ele intrigado.
E ele, como cientista, resolveu estudar o fenômeno. E fez isso durante 10 anos. Publicou este livro, Death is but a Dream. A morte é apenas um sonho. Encontrando esperança e significado no final da vida. Este livro foi resultado da pesquisa do Dr. Christopher, pesquisa que levou 10 anos, mais de 1.400 pacientes terminais entrevistados, e um número que impressiona: 80% deles relataram essas visões. 80% dos pacientes do Dr. Christopher relataram que estavam sendo visitados por pacientes, amigos, e às vezes até por animais de estimação que já haviam desencarnado. E aí ele conta muitas histórias desse livro. Por exemplo, em 2005 ele atendeu uma senhora chamada Mary, que certa vez o Dr. Christopher entrou no quarto dela, ela parecia estar mimando uma criança. E aí ele a deixou à vontade neste momento, depois voltou e perguntou para ela o que tinha acontecido. E ela disse que parentes já falecidos dela a haviam visitado e trazido uma filha que ela havia perdido há muitos anos, ainda criança, para confortar. E ela relatou também da presença de um cachorrinho que ela também tinha quando criança. Aí a gente não sabe se realmente eram esses espíritos que foram trazidos. Muitas vezes os mentores podem plasmar formas com o intuito de nos acalmar, nos confortar, mas muitas vezes são os próprios espíritos que comparecem. Isso fica muito claro num outro caso que ele conta, de um senhor chamado Mac, que desencarnou em 2011. Ele era um veterano de guerra. E ele atuou, talvez, na batalha mais importante da Segunda Guerra Mundial. Batalha que começou a mudar os rumos da guerra, o desembarque das tropas aliadas nas praias da Normandia. Mac, nessa batalha, ele tinha a responsabilidade de trazer de volta da praia os corpos dos seus companheiros que haviam morrido. Ele trouxe muitos corpos de volta às embarcações dos aliados. E eram amigos dele que ele estava trazendo. Isso o deixou traumatizado para o resto da vida. Ao longo de toda a vida, ele teve pesadelos com relação a isso. E no final da sua jornada na Terra, ele começou a ter visões desses mesmos companheiros, mas dessa vez ele os via rejuvenescidos, resplandecentes ali ao lado da sua cama, dizendo para ele que ele havia os tirado daquela praia, mas que agora eles estavam ali para buscá-lo também. É um relato muito bonito. E tem muitos outros nesse livro do Dr. Christopher, que ele ainda não tem edição em português, mas com certeza, se vocês buscarem na internet, vão achar muito material legal sobre isso. O grande filósofo da doutrina espírita, Leon Denis, nesse livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele escreve que a morte é uma simples mudança de estado. Para além da campa, abre-se uma nova fase de existência, plena de esperança. A certeza de reencontrar os amigos depois da morte, de reatar as relações que tivemos na Terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência e perfeição, nos dá paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas momentâneas da vida terrena. O texto maravilhoso de Denis nos lembra que, a depender de como você enxerga esta passagem, tudo muda de perspectiva. Se você conseguir, desde já, se perceber como um espírito imortal, se você conseguir enxergar com os olhos espirituais, quebrar essa ilusão da morte, perceber que
a vida não cessa, que tudo continuará, que você não perderá um fruto do seu trabalho, do seu esforço, reencontrará amigos, reatará relações, muitas outras coisas ainda virão pela frente. Isso te enche de força, de coragem, de tranquilidade para enfrentar os desafios da nossa vida atual, que não são poucos. E será que ninguém nunca voltou para contar? Quanta gente fala isso, né? Mas isso é besteira, nunca ninguém voltou para contar. Voltaram sim, e não foram poucos não. Moisés, ele, lá na antiguidade, ele realmente proibiu os hebreus de fazerem qualquer tipo de contato com os ditos mortos. Ele proibiu a mediunidade, não existia esse nome ainda, mas ele proibiu qualquer tipo de contato. Mas ele fez isso por um motivo. Naquela época, as pessoas não tinham ali a maturidade para vivenciar esse processo com seriedade. Elas só usavam isso para satisfazer curiosidade ou para tentar prejudicar alguém. Então Moisés resolveu proibir. E tem muita gente que ainda evoca essa proibição de Moisés até hoje, quando o próprio Moisés revogou isso, algum tempo depois, quando ele apareceu para Jesus. No episódio da transfiguração de Jesus, no alto do Monte Tabor, quando Jesus, esse relato está em 2 ou 3 evangelhos, é muito bonito. Jesus aparece resplandecente no alto do Monte Tabor, na presença de Pedro, Tiago e João, que ficam em choque, né, quando eles veem Jesus emitindo tanta luz, e ficam ainda mais surpresos quando ao lado de Jesus aparecem, materializados, Moisés e Elias. E Jesus conversa com Moisés e Elias, que já tinham desencarnado há muito tempo. Então, o próprio Moisés, que havia proibido o contato com os ditos mortos, nesse episódio ele revoga, porque ele mesmo aparece e conversa com os vivos. Tem um livro do Kardec, que está dentro daqueles 5 principais, né, chamado Pentateuco. Para quem está começando a estudar, é bem legal começar pelo Livro dos Espíritos, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, que dá uma base muito legal para depois você ler outras coisas, inclusive a série do André Luiz, que é muito boa. E um dos livros do Kardec, principais, é o chamado Céu e Inferno. E é um livro que é uma leitura bem legal, porque são vários relatos de espíritos que já desencarnaram e o que aconteceu com eles. E o Kardec separa em espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos em condições difíceis. Cada capítulo tem uma característica. Então eu trouxe aqui 2 exemplos. Primeiro, de um espírito considerado numa condição feliz, o senhor Sanson, que ele deu um depoimento lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi o primeiro livro espírita do mundo fundado por Allan Kardec. O senhor Sanson, inclusive, trabalhava lá na sociedade, junto com Kardec. Ele era já um espírito atuante. E alguns dias após a desencarnação, ele foi evocado numa das reuniões. E vejam o que ele disse: acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vocês, nada mais sentindo das antigas dores. A passagem da vida terrena para dos espíritos deixou-me como num estado incompreensível, que é aquele estado de perturbação. Mas no caso dele, durou apenas 8 horas. E existem espíritos ainda mais avançados que isso dura ainda menos. Existem espíritos tão esclarecidos que eles mesmos atuam no próprio processo de desencarnação. Muitas vezes eles fazem tudo sozinhos, nem precisam da assistência de mentores. Mas isso não é para espíritos como nós, é para almas realmente bem mais avançadas. Não é a nossa realidade. Então, no caso do senhor Sanson, durou 8 horas. Depois de 8 horas, ele recobrou a lucidez.
E agora, ó, ele diz que estou forte, robusto, em uma palavra, transformado. Em mim não reconhecerá mais o velho enfermo, que tudo devia esquecer, fugindo de todo prazer e alegria. Eu sou o Espírito e a minha pátria é o espaço. Veja como a consciência se amplia quando estamos fora do corpo físico. Porque nós não, é difícil para a gente perceber isso, mas nós estamos dentro de um verdadeiro escafandro. Sabe aqueles escafandros de mergulho que a gente enxerga só por uma pequena abertura? O corpo físico faz isso com o espírito. Limita as nossas percepções, limita o nosso entendimento. Provavelmente não, com certeza. Você é muito mais disso que você está vendo em você. Fora do corpo, você tem entendimentos, habilidades, que muitas vezes o seu cérebro físico não está acessando agora. E às vezes é bom que não acesse, porque para você poder se ater ao planejamento que foi proposto para esta vida. Às vezes você tem habilidades que você nem desconfia, mas que você pediu, ou seus mentores acharam melhor deixar meio adormecidas, para que você pudesse se concentrar nas prioridades que foram definidas para você vivenciar agora. E o Sr. Sansão continua. Meu corpo, ele estava nitidamente nessa comunicação, ainda muito recente, ele estava visivelmente eufórico, deslumbrado. Meu corpo, pobre e mísero despojo, volta ao pó, enquanto eu guardo a lembrança de todos que me estimaram. Obrigado, mísero corpo, pois purificou o meu espírito. Realmente, o corpo físico tem essa função mesmo, de absorver energias densas que estavam no nosso perispírito, e muitas vezes por processos até de doenças, desaguam no corpo físico, purificando o espírito de energias que às vezes estavam petrificadas no nosso corpo espiritual por atos do nosso passado, emoções, ações desarmonizadas com as leis divinas. E uma das funções, digamos assim, um dos benefícios da encarnação é justamente fazer com que o corpo físico absorva esse conteúdo, dando mais liberdade para o espírito, mais luz. E o Sr. Sansão fala isso, mísero corpo, pois purificou o meu espírito. Ele diz aqui que morrer não dói. Ele fala que eu não senti nada. Encontro-me num mundo de alegria e grandeza, uma felicidade inefável, ou seja, sem palavras, me extasiava de gozo, livre do peso das dores. Para o Sr. Sansão foi uma verdadeira libertação. Mas ele construiu isso. Ele não viveu uma vida como se fosse apenas um corpo. Aliás, segundo um antigo filósofo da antiguidade chamado Sócrates, isso seria a maior das insanidades, vivermos como se fôssemos apenas um corpo físico, distanciados da nossa essência. Somos espíritos imortais. E esse conhecimento do mundo espiritual, isso que vocês estão fazendo aqui numa noite de terça-feira, vindo conversar sobre esses temas, as leituras, as reflexões, isso vai mudando as tuas energias, as tuas percepções espirituais. Por exemplo, uma pessoa que não acredita em nada, que tem certeza que a morte é o final, e constrói isso mentalmente uma vida inteira, décadas tendo essa certeza. Pode acontecer, não acontece com todo mundo que pensa dessa forma. Muitos ateus, por exemplo, são pessoas extremamente éticas, justas, humanitárias, muito mais do que muitos religiosos. Mas acontece sim, também tem relatos sobre isso na obra de André Luiz, de pessoas que reduziram tanto a sua perspectiva durante a encarnação, se concentraram tanto no mundo material, que quando chegam ao mundo espiritual, elas não conseguem nem perceber, não desenvolveram a sua percepção. Muitos até é comum ficarem longos períodos dormindo, hibernando. Isso pode acontecer. Agora, quando você cultiva a sua espiritualidade ao longo de uma vida, do seu jeitinho, sabe, não precisa, não tem
uma forma, um molde pré-estabelecido. Cada um sabe como fazer, é uma busca individual. Mas é isso que vai te levar a chegar no mundo espiritual, nesse estado que o Sr. Samson descreveu aqui, essa euforia de uma verdadeira libertação, um reencontro com o seu verdadeiro eu. E um outro exemplo, também retirado do livro Céu e Inferno, é da jovem Helene, desencarnada aos 25 anos. A Helene já está no capítulo que descreve a condição de espíritos em condições medianas. Ela já não estava em uma condição tão favorável como o Sr. Samson. Helene foi uma jovem que viveu as tradições de seu tempo, viveu a cultura de seu tempo, frequentava as rodas sociais, as festas, viveu de acordo com o paradigma de sua época, não teve nenhum preparo espiritual para o momento da desencarnação, que para ela veio muito cedo, aos 25 anos. E ela se manifestou numa das reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ela disse: não sei onde estou. Fazia já alguns dias da sua desencarnação. Ela disse: meu corpo não mais me pertence, no entanto eu lhe sinto a rigidez, quero deixá-lo, mas a ele me prendo. Sou como que duas personalidades. Olha que interessante, como a separação do corpo e do espírito ainda não estava completa, a Helene ainda estava meio confusa, ela sentia que tinha dois corpos. Veja que interessante. E aí, após essa primeira comunicação, os membros dessa reunião mediúnica se compadeceram do relato da Helene e oraram por ela por alguns dias. E aí, quando ela se manifestou novamente, ela já estava bem melhor. Vejam o poder da oração. Aí ela já disse: obrigado por terem orado por mim. Reconheço a bondade de Deus. E aí ela se preocupa com a mãe. Minha pobre mãe, será difícil resignar-se, entretanto será confortada. E o que a seus olhos constitui sensível desgraça, era fatal e indispensável para que as coisas do céu se tornassem no que devem ser, tudo. Aqui o que chama a atenção é uma jovem que nunca estudou nada sobre espiritualidade, poucos dias após a desencarnação já demonstra uma expansão de entendimento muito grande. Veja, inclusive dizendo que era algo indispensável, necessário à evolução dela. Vejam como fora do corpo nosso entendimento se amplia sem as limitações do cérebro físico. Em seguida, Helene continua a sua comunicação dizendo: não sou infeliz, porém muito tenho ainda a fazer para aproximar-se da situação dos bem-aventurados. Pedirei a Deus que me conceda voltar a essa terra para a reparação do tempo. Veja, até o conceito de reencarnação, que durante a vida ela não teve contato com esse conceito, mas alguns dias mesmo após a sua morte, para ela já era algo natural, ou seja, era um conhecimento que ela já tinha, ela apenas retomou. Eu sei que sempre quando chego num ponto como esse, as pessoas costumam ter essa dúvida: mas quando eu desencarnar eu vou lembrar de todas as minhas vidas anteriores automaticamente? Isso acontece com espíritos muito evoluídos. Para espíritos como nós, essas lembranças vêm aos poucos. Muito provavelmente, assim que você desencarnar, você ainda não vai lembrar das vidas anteriores. No nosso lar, tem um capítulo em que André Luiz conta a história de um casal que estava lá na colônia fazendo um tratamento com psicólogos, justamente para ter acesso à lembrança de outras vidas, e eles já tinham alcançado 300 anos de lembranças. E isso era feito com a ajuda de terapeutas, porque o esquecimento não é por acaso. Ele nos protege também de muitas lembranças que a gente não saberá lidar emocionalmente da forma adequada por enquanto. Então, esse processo sendo feito com terapeutas, eles nos ajudam a trabalhar essas questões, assim como é feito na Terra.
Existem psicólogos que trabalham nessa linha de terapia de regressão a vidas passadas. É sempre importante procurar um profissional sério, nunca fazer por curiosidade, sempre com um propósito terapêutico. No mundo espiritual acontece da mesma forma. Porém, o mentor que acompanha a luz nesse trecho, ele explica que a memória integral é uma conquista, ou seja, chegará um ponto na nossa jornada de espíritos imortais que conseguiremos ter a memória integral de tudo que já passamos. Mas isso é uma conquista que ainda vai levar bastante tempo. E olha o que ela fala aqui, compreendi a morte no mesmo dia que por mim orou. Ou seja, aquelas orações que eles fizeram na reunião mediúnica foram essenciais para ajudar a Helene no processo de separação do espírito, do corpo, de retomada da lucidez, a finalização do período de perturbação. No mesmo dia que eles oraram por ela, ela já se sentiu muito melhor. Aliás, é uma das melhores coisas e posturas que você pode fazer, por exemplo, quando você vai num velório. O espírito pode ainda estar ali em processo de desligamento. E muitas vezes ele sente toda aquela carga de pensamentos, de emoções das pessoas que estão ali ao redor. Então, nós que já temos o conhecimento que a alma sobrevive, temos ainda mais motivos para, quando nos apresentarmos nesses ambientes, exercemos essa caridade com o desencarnante, fazemos uma prece, mostramos todo o nosso respeito, evitarmos aquelas rodinhas em que o pessoal fica contando piada ou falando de passagens desnecessárias ou fazendo julgamentos. Façamos aos outros o que gostaríamos que fizessem com a gente. E Kardec faz uma última pergunta para Helene. Era doloroso o seu estado de perturbação? Não, eu não sofria. Ela também disse que morreu de dor. Acreditava sonhar e aguardava despertar. A fé lhes ampare, meus amigos. Deus é bom. Nenhum de nós ficará desamparado. Mesmo aqueles que precisem passar por algum tempo, por regiões de sofrimento, no mundo espiritual, onde se reúnem espíritos em estado de perturbação, todos estão sendo monitorados, todos. Existem muitos trabalhadores da luz nesses locais, monitorando a todos, vendo quem já está em condição de ser resgatado. Porque existe também um princípio no mundo espiritual que também é usado aqui na Terra. Muitas vezes, para você ser ajudado, você tem que querer ser ajudado. Muitos espíritos que estão nessas regiões, eles não querem ainda. E o Senhor Samson, se vocês procurarem lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele ditou uma mensagem sobre a morte prematura. Está no capítulo 5, item 21. Olha que bonita a mensagem do Senhor Samson. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo. Humanos, é neste ponto que precisai elevar-vos acima do terra-terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais o mal. A sábia providência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Chegamos ao final, até pelo tempo. Então, a ideia dessa nossa conversa de hoje foi dar uma mensagem de força, de esperança. Muitos de nós perdemos parentes, amigos, nesse período pandêmico que parece estar chegando em outro momento. E isso é algo que faz parte das nossas rotinas. E nós aqui, estudantes espirituais, precisamos cada vez mais ter contato com esse tema. E como diz o Senhor Samson,
nos elevarmos acima do terra-terra da vida, ou seja, começar a ver essas questões sob um outro ponto de vista, sob uma outra perspectiva, porque todos nós somos espíritos imortais, vivendo num universo sem limites, como disse Emmanuel certa vez. Obrigado. Vamos agora nos preparar para o passe. Uma boa noite.